Sua saudação à nossa audiência, a paz do Senhor, irmão Jean. Paz do Senhor, irmão Fraim Ramírez, irmão Edson Rocha, irmão Leandro Rubim, ao irmão que está na técnica de som e a todos da amada audiência do programa Discípulos na estimada Rádio Kairos 106.5. Privilégio poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, podendo aqui trabalhar os textos bíblicos e ao mesmo tempo aprendendo mutuamente uns com os outros acerca das Escrituras. Glória a Deus pela saudação do nosso irmão. Então, como você observou, né, nós estávamos falando a respeito para onde vai a alma dos salvos, né? Nós vamos dividir a alma dos salvos e depois vamos falar sobre a alma dos ímpios por partículas. Nós já falamos aqui a respeito do corpo. É muito simples, não há dúvida que a Bíblia nos diz que o corpo se desfaria e voltaria para o pó. Isso é incontestável, né? Não tem como nós nem explicar o que o texto bíblico está dizendo, porque já é claro. Mas a respeito da alma, dos salvos para onde vai, nós temos muitas teorias, né? Nós temos muitas coisas que levam a acontecer, a se formar heresias, né? Que levam a se formar comentários que fogem daquilo que Deus diz na sua palavra. Então nós vamos ouvir do irmão Gia também aqui a respeito da alma dos salvos, para onde elas vão. Nós não vamos tomar tempo de se ela vai ir imediatamente agora. Nós não vamos falar se ela vai esperar um tempo para ir para o céu ou não, mas nós vamos falar o destino da alma do salvo e depois nós vamos entrar no mérito do tempo em que momento que ela vai ir para este lugar. É um tema muito pertinente, irmãos, porque nós estamos aqui tratando de textos bíblicos para refutar heresias e sofismas, principalmente nessa era da informação, da tecnologia, das mensagens rápidas que estão chegando até nós. Portanto, o tema hoje fala a respeito do destino da alma, seja do justo ou do ímpio. Nós precisamos aqui pensar o seguinte: será que a alma ela entra em estado de inconsciência, de sono profundo, de adormecimento da alma? Isto está sendo pregado em escolas protestantes, reformadas e pentecostais, sem entrar no mérito da questão aqui das escolas neopentecostais e comunidades evangélicas. Então, nós já queremos de antemão deixar bem claro pelas Escrituras, e isso é um consenso majoritário dos estudiosos, sejam eles de todas as suas ramificações, de que o sono da alma não é bíblico. E quem é que apoia esta corrente, esta doutrina que deturpa as Escrituras? Nós temos as Testemunhas de Jeová, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a maioria das seitas e heresias pregam, por exemplo, irmão Leandro, o aniquilacionalismo da alma, da inatividade da alma e do sono da alma. Mas o que nos deixa perplexo é saber que dentro do meio pentecostal existe já uma boa parte de professores, teólogos e pastores que têm aderido a respeito de que após a morte a alma ela permanece em sono profundo. Então aqui para nós começarmos, e é importante quando nós estudamos também descontrair. Então eu vou perguntar aqui para os irmãos, por exemplo, se a alma dorme e ela está em sono após a morte do corpo, então vai ter ronco no paraíso?
Será que vai ter ronco no inferno? Então a gente já começa a pensar dentro de uma lógica aceitável de que o que de fato morre é o corpo. No entanto, a alma permanece ativa, em plena consciência e interagindo na presença de Deus. Portanto, a doutrina do sono da alma é uma crença majoritária das seitas e heresias. Então tome muito cuidado com as seitas e as heresias que estão adentrando no meio das escolas pentecostais. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma igreja de confissão pentecostal clássica e a sua teologia, quando bem aplicada, ela tem uma qualidade imensurável. Então é importante, irmão Frei, nós chegarmos aqui a essa conclusão e no decorrer aqui do programa nós vamos apresentar no mínimo 7 textos bíblicos só partindo do Novo Testamento para explicar isso. E só para deixar também para o conhecimento da amada audiência aquela expressão que fala dormir no Senhor ou dormindo no Senhor, aquilo é um eufemismo. Ou seja, o que dorme no Senhor, ali não é a alma. O que está dormindo é o corpo. Então é importante você fazer aqui esta distinção. Já foi dito aqui de maneira muito sábia, nós não vamos entrar hoje no tema, porque deveríamos aqui também divagar a respeito da tricotomia e da dicotomia, se de fato existe alma e espírito distintos um do outro, que compõem o corpo, ou se é corpo e na sua imaterialidade, alma e espírito em conjunto. Mas também para apreciação, nós temos Hebreus capítulo 4, versículo 12, que ali fica bem claro de que a narrativa do autor desconhecido, a carta, ele está falando de um dualismo, irmão Leandro. Então veja que ele está falando ali ao mesmo tempo. Ele diz sobre pensamentos do coração, e depois ele fala sobre uma outra questão. Depois ele está ali falando sobre juntas e medulas, sempre dois. Depois ele fala sobre a divisão da alma e do espírito. Então o contexto ali de Hebreus 4:12, ele está apontando pelo que representa, de maneira natural, interpretando aquele texto, de que existe sim uma distinção entre alma e espírito. Agora, um dos problemas que estão acontecendo é porque você precisa estudar 2 escolas para chegar a essa conclusão sobre a imortalidade da alma ou a mortalidade da alma. Então existia lá nos tempos primitivos, principalmente na era patrística, 2 escolas. Nós temos a escola de Alexandria e nós temos a escola de Antioquia. A escola de Alexandria, ela partia da literatura grega, e já a de Antioquia, ela partia dentro de uma temática mais judaica. Aí nós precisamos lembrar o que Jesus refuta de um dos grupos religiosos que eram a favor do sono da alma. E sabe quem eram eles? Os saduceus. E os saduceus, eles pregavam esta heresia de que a alma ficava adormecida, de que a alma ficava no sono profundo, de que a alma estava inconsciente. Mas nós temos bastante tempo para hoje deixar claro, segundo a luz das Escrituras, porque a Bíblia fala pela própria Bíblia, de que a alma, sim, ela permanece consciente, ela permanece após a morte interagindo com Deus. A questão é saber em que situação se encontrará o ímpio ou o justo nesta esfera espiritual. Glórias a Deus pela palavra aí que o irmão Jean nos esclarece, né? Nós estamos, né, vivendo num tempo em que nós devemos nos aprofundar cada dia mais nas verdades bíblicas, né? E hoje nós estamos tratando, né, dos tempos futuros, né? E é demasiadamente importante, porque como é que nós vamos explicar, né, a respeito da nossa fé, do que nós cremos e do que a palavra fala sobre a vida após a morte. E aí eu pergunto para os irmãos que estão aí na audiência, como é que eu vou explicar a visão da minha fé
a respeito da vida após a morte com uma pessoa que ela seja, por exemplo, uma espírita. Como é que eu vou mostrar para ela na Bíblia que eu penso de tal forma se eu não tenho uma base, se eu não estudei, se eu não busquei saber, né, de Deus a verdade, né? Com certeza sairia envergonhado, né? Até mesmo daqueles que andam aí pela rua batendo nas portas ali. Se você não entende da sua fé, se você não conhece, você vai ser envergonhado. Ou quem sabe você vai se converter para alguma seita por não ter o conhecimento, né? Mas a palavra do Senhor nos diz, em Apocalipse 6, do 9 ao 10, diz assim: as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, clamando a Deus. Mostra que as almas dos mártires estão conscientes. Perfeito. Então, é refutado nessa ideia de que vai ter um grande sono e a pessoa despertará somente no dia do juízo, né? A pessoa ficará consciente tanto no inferno, né? Que nós vemos a situação no Antigo Testamento, a situação que Jesus mostra ali, né? Que entre o rico e o Lázaro também, ali tem uma situação que eles também estarão conscientes no inferno, no lugar que eles estariam em tormento já. Acredito eu, assim. E só para também aproveitar o ensejo, irmão Fred, o senhor usou 2 textos e eles são muito importantes, porque ali em Apocalipse 6, 9 ao 11, Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 11, as almas dessa multidão de mártires está clamando por justiça diante do altar de Deus. Ou seja, eles estão totalmente conscientes, estão interagindo com Deus e aguardando o plano divino. Ou seja, a conclusão do plano divino. Sendo assim, as almas de Apocalipse capítulo 6, dos versículos 9 ao 11, estão conscientes em sono da alma, ou sono profundo, ou adormecimento da alma. Veja que eles estão conscientes, entendendo, diante da presença do altar de Deus, o que ali está acontecendo. E clamando por justiça, ou seja, quando nós pensamos assim, né? Muitos me falam assim na aula do discipulado: mas irmão, eu vou ir para o céu e existem alguns parentes meus que não vão estar no céu. E ali eu vou ter consciência e vou ter pena deles, eu vou ficar com um sentimento de perca. E aí eu disse para eles, eu explico nessa mensagem, eu explico que quando nós estivermos com Deus, o nosso senso de justiça ele vai ser pleno, não como hoje. A nossa justiça que nós pensamos que temos hoje, ela é uma justiça distorcida. Se nós observarmos o nosso senso de justiça humano, se nós olhar que Deus pode lançar a alma, que a palavra diz, né, que nós devemos temer a Deus, que pode lançar, matar o nosso corpo e também lançar a nossa alma no inferno. Se nós temos que temer a Deus, aí o nosso senso de justiça chega nessa conclusão de dizer assim: mas que pena, né, que o homem vai acontecer tudo isso no homem, o homem é bom. Alguns homens fazem entrega coletiva de mantimentos, pensam bem, não fazem o mal, não praticam, não têm vícios, né? Mas Deus vai lançar eles mesmo assim, se eles não... Eles vão estar dizendo que Deus é injusto. E vão falar que Deus é injusto. Mas quando nós estivermos no céu, nós vamos ter o senso de justiça perfeito. E vamos clamar por justiça como os mártires estão lá no céu, com a consciência clamando. Claro que isso é uma aspas que eu entrei aqui, que não é o nosso tema de hoje, né? O irmão Mas abre-se, com certeza, uma linha de conhecimento a toda a audiência do irmão Fred. Se os irmãos me permitirem, por favor, pastor Leandro, Rubim, posso chamá-lo assim, né? É nosso pastor, não é verdade? Nosso pastor. É um homem que tem nos abençoado, um homem que tem servido à igreja. Vamos abrir segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, por favor. Um dos irmãos possam ler a audiência. Porque nós estamos aqui hoje desmistificando o irmão Leandro, o irmão Fray, o irmão Edson. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. A questão de que a alma, ela está consciente. E o que na verdade morre é o corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, por favor.
mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Muito bem. Então vamos ali. Perceba que Paulo diz que habitar com o Senhor é estar desabitado do corpo. Então ele está deixando bem claro, sem precisarmos aqui trabalhar no original, a própria tradução em si, ela já traz a ideia do que o apóstolo Paulo está deixando aqui registrado. Então, quando deixarmos de habitar neste corpo, automaticamente nós estaremos habitando com o Senhor. E o que é que vai habitar com o Senhor após a morte, audiência? Será que é aquele corpo que tomba na terra, que vai ser carcomido, como já foi dito sabiamente aqui pelo pó da terra? Não. O que vai habitar e vai estar em plena atividade de consciência é a alma. E Paulo ensina que os salvos em Cristo, ao deixar o corpo, imediatamente estarão na presença de Deus. Então eu quero dizer aqui à audiência que não existe cama para você dormir lá no paraíso. Não existe caixão esperando por você também lá. O que existe é um Deus vivo, interagindo, anjos interagindo, confortando e consolando a alma dos justos, daqueles que morreram em Cristo Jesus. Nós temos também o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 13, irmãos. Ali fala do Monte Tabor, irmão Leandro, ou do Monte da Transfiguração. A Bíblia é fantástica e nós não estamos partindo, irmãos, do Velho Testamento para que alguém não diga que o programa Discípulos aqui está trabalhando dentro de uma linha rabínica judaica ou veterotestamentária. Isso é Novo Testamento, é Nova Aliança. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 3. Por favor, alguns dos irmãos presentes à mesa possam ler. Enquanto o irmão procura ali, eu vou saudar alguns visitantes. Glória a Deus pela sua presença aí juntamente conosco. Está participando conosco aqui o irmão Edmilson. Meu pai está marcando algumas pessoas ali, juntamente com a minha mãe. Quero desejar uma boa tarde, que Deus venha plenamente na vida deles. Também está conosco aqui a irmã Áurea Gonçalves, minha tia. Diz a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, minha tia. Que Deus possa alcançar em você a cura divina. Primeiro, principalmente, né, a cura da alma, né, a salvação. E depois a cura do corpo físico, né, que necessita também. Também está conosco o irmão Alessandro Inda. Diz boa tarde, a paz do Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida também. Está conosco a irmã Ercília Morel. Eu creio que ela é a mãe do irmão Bruno Beni, né? Isso, ela é mãe do esposo da irmã Natália, né? Filha do irmão Lúcio. Que Deus abençoe esta família aí, irmã Ercília Morel. Deus abençoe a sua vida e lhe dê grandes bênçãos aí. Também está conosco o irmão Adão Vaz, o nosso violeiro ali, né? Nosso guitarreiro, né? Deus abençoe a sua vida e a sua família. Vamos estar orando pela irmã Terezinha, né? Sua esposa, mais no final. Mas o irmão encontrou aí, pode ler para nós, por favor. 17, 1 ao 3. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 3, por favor, irmão Edson. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João e a irmã deste. Os levou em particular a um alto monte. Ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e a
suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Veja que ali aparecem dois personagens que nós precisamos pontuar. Nessa transfiguração, chamado do Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, Jesus tem o seu rosto transfigurado. E quem é que aparece ali? Moisés e Elias. Interessante que eles estão dialogando com o Senhor Jesus. Agora vamos ao texto, nós precisamos aqui interpretá-lo. Moisés representa a lei e aqueles que morreram em Cristo. Isso é teologia. Isso é teologia. Nós devemos lembrar, e o texto é muito claro, quem foi que enterrou o corpo de Moisés? Está no Pentateuco. Foi o próprio Deus. E a Bíblia diz que Deus enterrou o corpo de Moisés e até o dia de hoje não foi encontrado. Nós não vamos entrar no mérito lá da questão de Judas, quando fala sobre o corpo de Moisés que foi disputado. Isso é para um outro episódio. Então Moisés ali, ele representa a lei e ao mesmo tempo aqueles que morreram em Cristo Jesus. Então se ele morreu em Cristo Jesus, aí nós temos mais um texto para refutar a heresia do sono da alma, do adormecimento da alma, do sono profundo, seja o que for. Qual? Se Moisés está ali dialogando com Jesus, eu pergunto agora à audiência, é o corpo ou é a alma? O corpo não pode ser, porque o corpo morreu, é uma alma, é a alma dele. Então a Bíblia diz que Deus enterrou o corpo de Moisés. Neste episódio também de Mateus capítulo 17, dos versículos 1 ao 3, Moisés está consciente e interagindo com Jesus, irmão Leandro. Não é o corpo, porque a Bíblia é muito clara que Deus o enterrou. E Deus enterrou o que? Foi a alma? Não, foi o corpo. Elias ali representa os profetas e aqueles que serão arrebatados vivos da terra. Aqui nós não vamos entrar no mérito da questão, se esse arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação. O fato é, o consenso da escola é essa. O arrebatamento vai acontecer. Amém. A única dificuldade é se vai ser antes ou depois da grande tribulação. É questão interpretativa e não é heresia para quem é pós e também não existe heresia para quem é pré. Heresia seria se fosse negado o arrebatamento. Então Elias aqui representa os profetas e aqueles que serão arrebatados vivos na terra. Então nós temos mais um texto, irmãos, no Novo Testamento, que está confirmando de que a alma continua plena, consciente após a morte. Lucas capítulo 23, versículo 43, irmãos. O irmão já está com sede hoje, parece. Mas é bom estar aqui com os irmãos, para nós ganharmos tempo. Só para nós colocarmos bastante textos, né, irmãos? Porque com bastante textos não tem como a heresia conseguir prevalecer, irmão Leandro. Lucas 23? Lucas 23, versículo 43. 43. Então o programa Discípulos está apresentando para vocês textos que revelam que a alma permanece consciente, ativa e experimentando a glória e a presença de Deus. Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. A escola adventista, e aí nós precisamos aqui situar, eles usam o termo hoje não como se fosse aqui o hoje que Jesus está dizendo. Então você precisa tomar muito cuidado, irmãos, com as pseudo-igrejas. Tome cuidado com aquilo que está disfarçado de evangelho e judaísmo. Tome cuidado com aquilo que está disfarçado de igreja cristã. Tome cuidado com a fala bonita, porque as seitas são refinadas. As seitas, elas também sabem como ludibriar e distorcer textos bíblicos. Então, para a maioria das seitas e heresias, e estas que estão disfarçadas de cristãs em nosso meio, eles usam Lucas capítulo 23, versículo 43,
para dizer que esse hoje que Jesus está dizendo aqui não é o hoje que Jesus estava se referindo de forma literal para o ladrão da cruz. Mas vamos ao texto. Hoje, é as palavras de Jesus, estarás comigo no paraíso. Ou seja, a alma não passa por um processo de sono profundo, pois ela está ativa diante de Deus. Aqui está inaugurado um novo momento, um novo local, um novo lugar provisório daqueles que morreram em Cristo Jesus e que estarão de maneira prévia e provisória até a ressurreição, aguardando o seu cumprimento. Então perceba que aqui neste episódio, onde que estava, e eu vejo que está ali apontado corretamente no caderno do irmão Leandro, a respeito do rico e do Lázaro, Lucas capítulo 16. Porque até Lucas capítulo 16, nós tínhamos ali a ideia do inferno. E aí nós vamos falar um pouco mais adiante que o inferno ali, na verdade, ele é uma palavra latina e, na verdade, significa um outro contexto, porque ela é considerado, dentro da linguística e da semântica, uma palavra polissêmica. Então, o que é uma palavra polissêmica? É quando ela tem vários tipos de significados, dependendo da situação e do momento. Então, aqui em Lucas capítulo 16, quando Jesus está falando da parábola do rico e do Lázaro, e nós devemos atentar a isso, perceba que ali é Hades. O H, no grego koiné, ele tem o som de R, então é Hades, não é Hades. Então ali o Hades, ou Sheol, não é Sheol, o S e o H junto, a pronúncia no hebraico seria do clássico um X, então Sheol. Então tanto Hades quanto Sheol, baseado em Lucas capítulo 16, estavam no mesmo lugar de tormento. Mas aí o texto é muito claro. O próprio Senhor Jesus está retratando essa parábola. E alguém vai dizer assim, mas a parábola, ela não tem consistência de se tornar uma doutrina. Só que nós devemos chegar a uma conclusão. Quem está falando sobre essa parábola é o próprio Senhor Jesus. Ele não vai retratar de forma nenhuma uma parábola que não seja uma realidade paralela. Então ali naquele episódio, e o texto é muito claro, nós temos o rico e nós temos também o Lázaro. E perceba que o rico está em plena consciência e uma coisa, ele sente sede. Ele sente sede. Então se ele sente sede, então ele está em consciência. Porque como é que o senhor vai sentir sede não tendo consciência? E o que está sentindo sede ali não é o corpo, é a alma dele. E veja que ele, quando vê a figura do pai Abraão, que teologicamente ali nós podemos também usar como a figura do próprio Deus, esse pai Abraão, que pode ser o próprio Senhor, o próprio Deus Pai na narrativa, confortando e consolando o Lázaro, irmão Frei, ele deixa muito claro que onde ele e o Lázaro estão, o rico não pode estar. Por quê? Porque havia dentro desse lugar inferior, transliterado para a língua portuguesa como inferno, havia dois compartimentos. Um compartimento onde os ímpios morriam e ficavam com a sua alma plenamente em consciência, e no outro lugar do compartimento ficavam os justos que morriam em Cristo Jesus também em plena consciência. Só que agora vai ser inaugurado um novo tempo. Esse novo tempo vai acontecer na cruz, quando Jesus está falando para o ladrão. E para o ladrão da cruz, Jesus está dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aqui é paraíso, pode ser o terceiro céu, pode ser aquela visão, aquele arrebatamento que o apóstolo Paulo mesmo disse. E olha o que ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 12, não sei se no corpo ou não. Então ele está dando a entender que o que ele recebeu foi um arrebatamento não pelo corpo. E ele teve uma visão e encontrou o terceiro céu. Então, neste exato momento, eu quero dizer a você que é crente em Cristo Jesus, que após o Calvário, o local onde os justos morreram não está mais na mesma localização geográfica do que os ímpios. Agora, os crentes estão no terceiro céu, em algo superior, porém
continua no mesmo local ainda os ímpios. Aonde? Nesse local de tormento provisório, que o programa Discípulos está dizendo a você. Jesus é maravilhoso. Até depois da morte ele faz uma distinção. Aí faz lembrar o que Malaquias vai falar no capítulo 3, a partir do versículo 16 ao 18, e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Veja que até a morte, Jesus é tão impressionante que ele deixa muito claro a sua posição e deixa muito claro a sua preferência. Até depois da morte existe uma distinção. Existe um lugar que é para os justos, que é a presença de Deus, o paraíso, e existe um lugar que é para o ímpio, que é o tormento, que é o inferno. Glória a Deus pelo comentário do irmão aí, rico em informação, né? De início lá, né? Falando sobre o eufemismo, né? Que é uma palavra para amenizar aquela outra palavra mais dura, né? Que é sobre a morte, né? Que nem muitas vezes eu sempre estou falando, né? Se nós vamos dar uma notícia de morte para um ente querido, tu não chega ali, morreu. Chega, desdorme. Isso é um eufemismo. Está amenizando aquilo. E referente, né, ao demais que o irmão falou ali, eu creio que o irmão Leandro tem mais alguma coisa para concluir conosco ali. Então, o irmão colocou bem as palavras ali, a colocação do assunto, né, irmão, a respeito da alma, do justo e do ímpio. Mas a gente sabe, irmãos, que tem muitas pessoas que têm dúvida, né? Muitas pessoas que não têm conhecimento bíblico, né? Tem alguns que até se baseiam em alguns versículos da Bíblia, mas eles não se aprofundam no conhecimento. E às vezes acabam caindo em algumas heresias, né? Algumas seitas, como o irmão citou aqui, né? E eu quero dizer para vocês, complementando alguma coisa que o irmão falou sobre a morte, sobre o corpo, né? Porque na verdade a Bíblia diz que o corpo, ele vem ao pó, então a morte que a Bíblia fala é do corpo. E a alma, ela permanece. Mas eu quero dizer para ti que crê que depois que o corpo morre, vira pó, e que pode fazer alguma coisa em favor da tua salvação. Né? O irmão já deixou alertado aqui, tenha cuidado com isso. Porque isso não está escrito, não tem base bíblica para isso. Aqui eu achei em Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 4. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança. Somente a partir desse versículo. Glória a Deus. Então quer dizer que ainda que tu está vivo, no momento que esse momento que ainda tu tem vida, ainda há esperança de tu buscar o conhecimento da verdade. Porque é muito importante, irmãos. Porque por causa de alguns erros, alguns ensinos errados, tu pode deixar de desfrutar de uma eternidade com Deus. E para aquele que acredita que depois dessa vida ainda pode fazer alguma coisa, nesse mesmo capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 5, diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, depois da morte, nós estamos na terra, nós sabemos que não vamos ter uma vida aqui na terra eterna. E entra aquela pergunta que a gente sempre diz: aonde tu vai passar a tua eternidade? A Bíblia diz que o homem, a eternidade está gravada no coração do homem. As leis de Deus estão gravadas no coração. Então, é natural que o homem anseie por algo divino. E esse Deus que é dono de todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, Ele está aqui nessa tarde para te esclarecer, para tirar essas dúvidas e para te entender que ainda tu pode fazer alguma coisa, porque existe uma oportunidade de salvação. Mas depois que tombarmos nessa terra, não existe mais obras, não podemos fazer mais nada. Só resta a alma, como o irmão Jean já explicou. A alma ela vai ou para o seio de Abraão ou para o Seol, né? E aqui nós temos o exemplo do rico, né?
que lá no Seol ele clamava. Lá no Seol ele pedia para que tivesse um refrigério do tormento que ele estava passando. E também ele pediu, lá no Seol, ele queria fazer missão. Exatamente. Queria fazer evangelismo lá. Porque lá ele queria que enviasse alguém, pediu para Abraão que ressuscitasse alguém e levasse lá para que os irmãos não viessem para o lugar de tormento onde ele estava. E a Bíblia nos diz que eles tinham as leis e tinham os profetas. E se eles não creram nas leis e nos profetas, eles muito menos se Deus ressuscitasse alguém para levar até eles. Então aí também já cai a teoria, né, de tu reencarnar, de tu voltar à vida. Cai o aniquilismo. Cai o aniquilismo, né? Então, irmãos, por isso que é necessário nós buscarmos a verdade como ela é, né? Às vezes a gente olha por um ponto de vista de alguém que nos explicou alguma coisa, mas é um entendimento, muitas vezes, sem fundamento bíblico. E que o Espírito Santo possa despertar no teu coração um desejo de conhecer a verdade como ela é. E essa verdade está escrito na Bíblia. E aí nós devemos conhecer essa verdade, pois a Bíblia nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando nós temos essa compreensão da verdade, nós passamos a ter paz, confiança naquele que nos salvou. Amém? Glórias a Deus. Temos mais uma participação aqui, que está conosco a irmã Flávia Mendes Rodrigues, da congregação da Cobec. Ela diz: paz do Senhor, ligadinha aqui na Cobec. Deus abençoe a irmã. A irmã participava bastante do discipulado lá conosco, lá essa irmã. Era bem dedicada, né? E graças a Deus que continua nos seguindo aqui na programação regularmente. Praticamente, creio que pelo que eu me lembro, todas as programações ela está conosco também. Muito obrigado, irmã, pela sua audiência. Deus abençoe a sua vida. Seu esposo também, que trabalha na obra juntamente lá na Cobec. Também está conosco o irmão Cláudio Lali. Ele diz: a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe o irmão Cláudio, que também é um discipulador, né? Também tem essa chamada no seu coração de trazer a verdadeira mensagem àqueles que o Senhor envia a nossas mãos. Também está conosco o irmão Edson Aranda Penteado. Ele diz: glórias. Deus abençoe meu irmão, paz do Senhor, que Deus venha encontrar a sua vida cada dia mais. Nós vamos ouvir um louvor e em seguida voltamos já na segunda parte, né, para nós concluir, né, esse tempo. O evangelista Renato, nosso irmão, né, companheiro, também está com um trabalho grande de discipulado na sua congregação lá. Que Deus abençoe, né, que Deus prospere esse trabalho e que nós possamos colher, né, essas almas que o Senhor tem para nós discipular. Que Deus abençoe, e nós estamos aí para o que o irmão precisar da nossa ajuda, assim como nós sabemos que podemos contar com os irmãos. Muito obrigado pela audiência. Vamos ouvir esse louvor e em seguida retornaremos na segunda parte falando, né, se de imediato nós vamos ir para o céu e já vamos concluir sobre o destino daqueles que não aceitaram a Cristo, vou dizer assim, entre aspas, daqueles que não creram em Cristo, digamos assim. Amém, meus irmãos? Seguem na audiência e já retornamos. Certeza
grandeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Glórias a Deus. Voltamos aí com a programação, já com uma mensagem aqui da irmã Ercília Morel. Diz assim: que bênção podermos aprender mais da palavra para não sermos enganados e alcançar a verdadeira salvação. Isso aí, minha irmã. Esse é o intuito nosso aqui da programação, é levar a você uma informação com cauces bíblicos, né? Nós não estamos aqui, de antemão, nós já estamos falando aqui que nós não estamos aqui para somente manter um contato com a audiência, para somente, perdão da palavra dizer assim, animação de torcida, né? Nós não viemos no mundo para isso, nós viemos no mundo para explanar a palavra do Senhor, sermos os arautos do Senhor, ou seja, os porta-voz de Deus aqui na terra. E para nós sermos isso, nós devemos conhecer a palavra, para nós mesmos não desviar dela
e também para nós abrirmos, né, os olhos daqueles que estão fechados. A palavra do Senhor, né, nos diz que nós somos instrumentos, né, um vaso usado na mão do Senhor. E para que serve um vaso, né? Um vaso contém água. E o que era usado a água o que você faz com a água de manhã? Lava os olhos, né? Primeira coisa que eu faço é lavar o meu rosto e me fazer higiene pessoal. E nós somos um vaso e a água é a palavra do Senhor que está sendo lançada, né, para você aí. E nós então alcançamos, né, a segunda parte do programa. E hoje o programa está caliente, né, irmão Edson? O irmão Edson está aqui observando, né? E o irmão Edson disse que tem que se aprofundar mais ainda. Glórias a Deus, né? Nós estávamos aqui na parte do intervalo e nós estávamos pensando que deveria ter outras programações a respeito desse tema. Eu quero falar com a nossa audiência, nós temos aqui mais de 10 pessoas na live e mais você que está no rádio, se puder compartilhar, comentar. Nós queremos saber se você gostaria de ouvir mais sobre este tema, porque 2 horas acaba ficando pequeno. Quando nós estamos falando das coisas de Deus, 2 horas passam que é um piscar de olhos. E nós muitas vezes não conseguimos falar tudo aquilo que gostaríamos de falar e tudo aquilo que o assunto nos possibilita de falar. E hoje nós estamos aqui usando bastante o irmão Jean, né, que é o nosso convidado. Durante os outros dias que nós estamos só nós aqui, nós falamos e falamos, mas quando tem alguns convidados, nós gostamos, né, de usá-los para assim a audiência ter um melhor proveito, né, ter uma qualidade maior daquilo que está sendo ensinado, pois o irmão Jean é uma pessoa que estuda, é capacitado dentro das escrituras, né, sempre está buscando as palavras no original, sempre está se aprofundando. Então os irmãos que estão ouvindo estão escutando uma mensagem de qualidade aí no seu lar, não diferente da hora que nós estamos, mas é um aprofundamento melhor que você está ouvindo. E se você deseja se aprofundar mais nesta área, mande seu recado ali, nos diga como é que está hoje a programação, se você está gostando, nos diga também se por acaso não está te dando um conflito interno, a qual você pensa assim: será que tudo que eu pensava até aqui não é tudo que não é a verdade? Porque em um certo ponto na minha vida isso ocorreu. Em certo ponto da minha vida eu tive que olhar e pensar assim: será que todas essas coisas que tinham me ensinado, será que está tudo certo? E quando eu fui observar na Bíblia, muitos dos pontos estavam errados, não estava correto. Era uma visão de alguém que não tinha muito conhecimento, de alguém que fez pela vida. E eu sou grato a Deus por todos aqueles que me ensinaram. Muitas vezes com pouca força ensinavam, e porém, às vezes não tinham muito conhecimento, acabavam ensinando algo errado. Mas graças a Deus que hoje nós temos um recurso, né, que é a Bíblia, a internet, cursos, várias coisas que nos alertam, nos ensinam melhor da palavra do Senhor. Aqui está mais um comentário aqui da programação. O irmão João Batista Silva Pereira diz assim: boa tarde, a paz do Senhor, que programação abençoada. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus negócios aí, que Deus venha a ser grande na sua vida também. O irmão João Batista também é um irmão que nós estávamos conversando outro dia na rua e nós estávamos nos lembrando da onde Deus nos tirou, né? Quem nós era. Ele conhecia muito bem as minhas fases de garoto terrível que eu era, né? Mas Deus nos libertou, né? Então vamos aproveitar o irmão Jean aí e vai estar então aprofundando um pouco mais, né, a respeito da alma daqueles que morrem. Se o irmão puder falar a respeito daqueles que morreram sem Cristo, o que vai acontecer, e também se a saída para o paraíso ela é imediata ou ela é após algum tempo, porque é uma confusão. Muitas pessoas pensam que a alma vai ir para o paraíso só depois que Cristo ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. E após isso, a alma também vai ir para o inferno. Só que o irmão falou aqui, né, sobre o Sheol, que é o lugar dos mortos, seria, né, na tradução do português. E eles imaginam, alguns que eu já ouvi falar, pensam que depois da ressurreição vai ser destinada as almas para esses lugares. Queria que o irmão desse uma aprofundada nessa área, assim como o irmão tiver feito no seu coração. Hein? Irmãos, dando continuidade aos textos, porque nós precisamos deixar
bem claro a nossa posição de que, em primeiro lugar, nós não acreditamos no aniquilacionismo da alma. Não acreditamos de que haverá um sono profundo da alma após a morte. Essa é a nossa posição e, historicamente, a Assembleia de Deus, que já tem 114 anos, acredita da mesma forma. O grande problema é que existem 3 escolas de interpretação e você precisa estudar. Nós temos o dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo revisado e o dispensacionalismo progressivo. Aí é que está o problema. Porque quando você pega somente a linha do dispensacionalismo clássico, você acha que o dispensacionalismo revisado acredita no dispensacionalismo clássico. Por exemplo, você quer que eu lhe dê uma informação útil? Isso é aula de teologia. No dispensacionalismo revisado, não se acredita no arrebatamento secreto. Mas se acredita no que está escrito no texto que o apóstolo Paulo vai dizer. E o que a Bíblia fala? Que será num abrir. Então, como e de que maneira isso vai acontecer, não sabemos. Isso é dispensacionalismo revisado. Eu acredito nesta linha. Porque o termo secreto, ele não está na Bíblia. E nem nos originais. Mas eu trabalho dentro de um texto. E dentro de um texto que me dá o contexto, me faz acreditar que sim, o arrebatamento é algo real, só que ele vai acontecer como está no texto. Não abrir e não fechar de olhos. É Bíblia. Então, antes de você estudar, estude dispensacionalismo clássico, estude dispensacionalismo revisado e o dispensacionalismo também o progressivo, porque daí você vai ter uma ideia. Só para sua informação, o dispensacionalismo ele não existe a partir de Darwin. Você precisa estudar o dispensacionalismo antes de John Nelson Darby. E aí você vai encontrar, tanto na patrística, quanto na teologia reformada e na Idade Média, o dispensacionalismo sendo ele difundido. Então você precisa antes estudar corretamente as fontes literárias e históricas para chegar a essa conclusão. Então por isso que gera-se esta heresia. Vai acontecer o arrebatamento. Mas quem está dizendo que foi secreto? A Bíblia não está dizendo. A Bíblia fala que o arrebatamento vai acontecer. O irmão Gia crê no arrebatamento. E a Bíblia... Porém, ela fala que será num abrir e fechar de olhos. Então é um fenômeno exclusivo de uma ação de Deus, que não compete a nós tentarmos entender. E ela complementa, né, que vai ser audível e visível, né? Porque fala que todo ouvido escutará e todo o olho verá. Aí já é uma outra... já é um outro tema, né? Porque daí nós vamos ter que entrar sobre pré e sobre pós. Sim, não é o caminho hoje. Verdade. Mas já abre outro leque. É para abrir o leque, para gerar aí, para você estudar, para você pegar livros, pegar a Bíblia, para você aprender com o Senhor. Mas nós precisamos, os irmãos estão ávidos e nós louvamos a Deus, porque nós precisamos hoje deixar muito claro à audiência a posição bíblica e escriturísticas. Nós temos muito mais textos bíblicos para comprovar de que a alma após a morte estará consciente do que ela estará em sono profundo. Então, nós temos mais textos bíblicos que amparam a nossa fala, hoje aqui no programa, o Discípulos. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23, por favor, irmãos. Carta aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo 23. Ali nós temos mais um vislumbre do apóstolo Paulo, falando aos irmãos em Filipos. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir para estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Temos mais um texto neotestamentário do porquê Paulo tem esse desejo de morrer. Ele sabe
se ele morrer, irmãos, o corpo tombar, que ele estará imediatamente na presença de Deus. Pode, irmão, como é que é o nome do mano? Kevin. O irmão Kevin. Pode o corpo que morre, porque a Bíblia é muito clara sobre isso, ter prazer em morrer sabendo que vai estar em sono profundo? Qual a lógica de querer desejar a morte? Só que quando nós temos em Cristo, somos salvos nele. Aí vem uma palavra de conforto a você, assim como o irmão Jean. Eu tenho saudades, por exemplo, da minha vozinha. Ah, que saudades da minha vozinha, que fazia em tempos de inverno um pastel na hora ali, fazia, colocava no acrílico e fazia aquela massa, batia o cafezinho na mãozinha dela ali, na xícara. São saudades. Mas o que me conforta é saber que o que está ali no cemitério é o corpo da vovó. Porque a alma dela, por ela ter sido uma serva do Senhor, está neste exato momento em plena consciência, recebendo o consolo, o gozo da presença de Deus. Assim é com o seu familiar, com a sua mãezinha, com o seu paizinho, com alguém que o corpo tombou, mas a alma está muito mais feliz do que nós aqui nesse mundo tão tenebroso. Apocalipse 6, versículo 9 a 11, nós também já lemos. Nós também já falamos em 2 Coríntios 5, 8, explicando a você a respeito disso. E agora nós também já falamos sobre Evangelho de Mateus 17, 1 e 3. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 38, por favor, irmãos. É impressionante o programa Discípulos apresentando textos e textos bíblicos. 20. Capítulo 20, versículo 38. A palavra do Senhor sendo apresentada a você. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Todos vivem. Veja a expressão. Jesus dizendo, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, Kevin. Jesus está falando ali, é o contexto. Ele está falando de Abraão, Isaque e Jacó, que após a morte do corpo, fisicamente falando, eles continuam vivos para Deus. E o que está vivo para Deus na presença dele? A alma. Isso é Bíblia, irmãos. Isso prova que existe vida, e vida consciente, após a morte, mesmo antes da ressurreição final. Porque tanto justos e ímpios estão aguardando o quê? A ressurreição. Uns para condenação e juízo, ímpios. E outros para a ressurreição, para receber eternamente um corpo incorruptível, para viver eternamente com Deus, com o Pai, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não é Deus de quem está em sono profundo, irmãos, guarde isso. Deus é Deus dos vivos. Dos vivos. Evangelho de Lucas, capítulo 16. A famosa parábola do rico e Lázaro. Veja que ali o rico morre e vai para o inferno. E Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, aquilo que foi dito aqui no início do programa Discípulos, antes de Jesus falar ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ambos permaneciam no mesmo local. Aí Jesus inaugura uma nova região geográfica no mundo superior, somente e exclusivamente para os justos. Que lugar é esse? É o paraíso. É onde estão as almas. Irmão Jean, não lhe interrompendo, mas ali então essas almas que estavam nesse lugar antes de Cristo foram aqueles que ressuscitaram naquele dia e foram vistos, as almas que morreram em Cristo. Será que não são esses? Esta é uma das interpretações. Porém, esta aqui é a que é majoritária do campo da escatologia. Essa é a majoritária, essa é aquela que predomina, digamos assim, irmão Leandro. De que isso é o que resulta nesta fala que tenta contextualizar, baseando aqui em Lucas
capítulo 16. Né? Mas é óbvio que existem também outras esferas de interpretação. Exatamente. Então ali, para o senhor observar, tanto o rico quanto o Lázaro, ambos têm consciência do que está acontecendo com suas almas. O rico pede água, aquilo que nós falamos aqui, porque ele vê Lázaro em um local junto com Abraão, onde havia água. Então isso prova, partindo dessa parábola, que o rico e o Lázaro estão plenamente conscientes do que está acontecendo, que aqui é o que hoje está sendo discutido biblicamente, é a situação pós-morte da alma do justo, daquele que morreu, salvo em Cristo Jesus. E outro detalhe, apesar de ser uma parábola, aí é que vem a questão. Jesus não usaria esse exemplo para contrariar a verdade bíblica, mas para confirmar que existe vida após a morte, e uma vida consciente através da alma. Então, esses textos que os defensores do sono da alma usam para se justificar. Aí nós precisamos apresentar agora, irmão Leandro, irmão Frei, irmão Edson, alguns textos que são usados que refutam aquilo que nós, do programa Discípulos, está dizendo. Então, qual é o texto que eles usam? Lucas capítulo 11, por exemplo, versículo 11. Aí agora nós precisamos apresentar os textos que eles usam para ensinar sobre o sono da alma. Lá em Lucas 11:11, eles vão dizer que Lázaro estava dormindo. É o que diz o texto. Lázaro está dormindo. Não é essa a expressão? Está lá em Lucas capítulo 11. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, também vai falar, Kevin, que diz que os mortos nada sabem. Então nós temos Lucas capítulo 11, versículo 11 e Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que são textos chaves que aqueles que defendem a ideia do sono da alma usam. Mas agora vamos explicar, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Isso é contexto daquilo que nós estamos aqui falando a você. Então, em Lucas 11:11, o sono de Lázaro é apenas uma metáfora bíblica para explicar a morte física. Que morte é essa? A morte do corpo e jamais da alma. Sendo assim, Lázaro está morto fisicamente. Mas, em outras palavras, Jesus está dizendo aqui em Lucas 11, eu vou ressuscitá-lo. Ressuscitar esse morto fisicamente. Ou seja, ressuscitar o seu corpo, porque a alma não está morta. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Aqui nós estamos apresentando os textos que é usado daqueles que defendem o sono da alma. E nós estamos apresentando aqui a refutação bíblica. Em Eclesiastes 9:5, que diz que os mortos nada sabem, veja que o pregador está relacionando a vida debaixo do sol. Nós precisamos, e aí tem uma regra na hermenêutica, interpretação de texto, e nós devemos entender o que é que está acontecendo ali. Então veja que todos os acontecimentos que estão sendo narrados pelo pregador, que pela tradição se supõe que seja no último estágio da sua vida, o próprio Salomão escrevendo o seu terceiro e último livro, que aqui foi colocado no cânon. Então, perceba que é debaixo do sol que está sendo narrado Eclesiastes capítulo 9. Então, tudo que acontece debaixo do sol, e uma das coisas que acontecem debaixo do sol é o quê? A morte do corpo, não da alma. Então, tudo que vier em suas mãos, porque para a morte nada acontece, você não pode produzir mais nada, não pode fazer mais nada nessa terra. Por isso, o texto diz que os mortos nada sabem. Os mortos nada fazem, porque acabou a vida do corpo debaixo do sol. O corpo, essa parte estética, externa,
que nós temos, que você está vendo e que eu posso também ver: o corpo. No entanto, as almas dos justos está plenamente consciente no seio de Abraão. Agora, no Novo Testamento, temos um novo nome: o paraíso. Só que nós também precisamos aqui explicar para a audiência, porque quando nós falamos de inferno, graças a Deus que temos ali um tempo que ele é muito importante, irmãos. Nós precisamos fazer a distinção entre Hades, Sheol, Tártaro e Guiena. Senão, nós não vamos conseguir chegar a uma conclusão escatológica. Escatologia é isso. É a matéria mais complexa que existe da área da teologia. Então, você precisa estudar o Hades, o Sheol, o Tártaro e Guiena. Então, o vocábulo inferno é uma palavra latina. Inferno significa lugar inferior. Você não pode esquecer disso. É uma palavra polissêmica. Lembra que o irmão Gia falou para você lá no início, aqui do programa Discípulos? O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra com vários significados. E muitas vezes para se referir a diferentes lugares. De quê? De tormento, de punição e de prisão. Então ela é uma palavra polissêmica, ela tem vários sentidos, e não apenas um. Aqui é que entra a contradição daqueles que pregam o sono da alma, porque pegam textos que apresentam que alma é alma, quando na verdade o contexto não é alma, alma. Ali está se referindo a alma, corpo. É o que está ali em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que é usado pela escola dos defensores do sono da alma, irmão Frei. Que a alma que pecar essa, mas essa alma não é de forma nenhuma o corpo. Aí entra o quê? A interpretação. Aí você tem que ir lá no original, você tem que ir no hebraico, e no hebraico você vai entender que ali o termo alma não se refere à alma, se refere a corpo. Mas isso aí é para um outro momento, para nós chegarmos a essa explicação a você. Então não esqueça: tormento, punição e prisão. Inferno é uma palavra polissêmica e de origem latina. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, por favor, irmãos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou os anjos, tampouco quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, veja que se usa a palavra inferno. Mas esse inferno não tem a mesma conotação do Hades, que é apresentado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 23. Então agora nós temos uma distinção entre esses lugares, que podem ser de tormento, punição e de prisão. A palavra Hades, ela vem do grego. É uma palavra emprestada da literatura grega, onde Hades é o mundo dos mortos ou habitação dos mortos, como o irmão Frei disse sabiamente na sua exposição. No Novo Testamento, a palavra Hades, ela foi tomada de empréstimo, irmão Leandro, da língua grega, para se referir a um lugar de tormento, daqueles que estão espiritualmente mortos, sendo um lugar, guarde isso, de punição prévia. Mas isso não tem nada a ver com purgatório. Não confunda a heresia que a Igreja Católica prega para os seus adeptos. O purgatório foi uma das maiores heresias que o Martinho Lutero e a Reforma Protestante refutou no século XVI. É só um intervalo de tempo. É apenas um intervalo de tempo. A sentença já estava pronta já. Porque veja que no Hades, o rico estava em tormento. Ali é um tipo de punição prévia, mas não é ainda a conclusão.
Aí dentro da escatologia conservadora, nós vamos chegar a esse entendimento. Qual? Vamos primeiro agora, em outro momento, agora estudar o Sheol. Aí nós vamos chegar aqui sobre a punição prévia. Sheol, uma palavra de origem hebraica. Sheol significa insondável, lugar profundo. Portanto, Sheol, no hebraico, corresponde à mesma palavra grega que Hades. É o mesmo local. Não há distinção. Hades e Sheol. Sheol e Hades é o mesmo local ou lugar provisório de tormento. E por que então que lá é um tipo de punição prévia, irmão Jean? Porque nesse local, Sheol e Hades, Kevin, nós precisamos chamar a sua atenção de que ali as almas elas estão em estado intermediário. Então, se você tirar o estado intermediário das almas, você automaticamente é aniquilacionista. Isso é Bíblia. Porque se tirar o estado intermediário, aí você já está dando a chancela que não existe vida após a morte. Então, é um estado intermediário, Sheol, no hebraico, ou Hades, no grego. Aí é que vem a interpretação majoritária da escatologia, que nesse lugar de tormento ainda não é o fim. Por isso que ela é uma punição prévia. Por ela não ser, então, irmãos, o fim, ela não é, de forma nenhuma, a punição final. Então, o que ela é? Nesse lugar de tormento, que ainda não é o fim, a punição final somente ocorrerá depois do milênio. Aí, nós vamos, e isso também é tema para outra programação, porque daí parte daquilo que você acredita, o que lhe disseram, ou daquilo que está mais dentro das suas convicções, lembrando que a escatologia você não pode bater o martelo. Você não pode... toda vez que existe uma doutrina na Bíblia, que existem duas escolas, então não existe um consenso. Então, se não existe um consenso, não tem uma unanimidade. Se não tem uma unanimidade, gera, então, situações para outras linhas de raciocínio. Só que dentro dos textos bíblicos, que são majoritários, aqui nós devemos lembrar a você que o milênio, ou ele pode ser simbólico ou literal, aí depende da escola de interpretação. Agora, se for da escola de interpretação literal do milênio, então o lugar de tormento ainda não é o fim. Porque vai ser somente depois do milênio. Então nós precisamos fazer esta distinção para você entender. Hades, Sheol, Tártaro e Guiena. E aí, para nós terminarmos rapidamente, irmão Fred, nós vamos chegar em Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Ali está escrito a palavra abismo, do grego abissos. Ali dá a ideia de um lugar muito profundo. O abismo não é o local para onde vão os seres humanos rebeldes. Não é o lugar para onde vão os ímpios. Mas no abismo estão os demônios. Onde está a base bíblica para isso? Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 31. Jesus, ao se deparar com um endemoniado, o mesmo endemoniado diz a Jesus: não me mande para o abismo. É a mesma expressão encontrada em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, do grego abissos, abismo. Até eles não queriam. Até eles não queriam. Para o senhor ver como é que é o local. No abismo estão os demônios aprisionados. Olha como é profundo, irmãos, esse tema no programa Discípulos. Inclusive o próprio Satanás, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos do 1 ao 3, diz que Satanás será lançado no abismo. Ali ele ficará por 1000 anos. É o que diz o texto. Como e em que situação não sabemos, mas o texto fala isso. Agora nós precisamos entrar em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, fala de um outro local chamado Tártaro.
Aí o irmão Jean não vai entrar aqui na questão da cultura grega e também ali do que significava a palavra tártaro para os gregos, mas é uma parte dos anjos caídos que se rebelaram com Satanás, que foram aprisionados no Tártaro. Isso revela que esses anjos caídos que estão aprisionados no Tártaro sejam tão ou mais poderosos que Satanás. Por isso que eles estão presos. Essa é a interpretação lógica dos estudiosos a respeito do porquê que eles permanecem presos. Veja que Satanás, neste exato momento, ele está preso ou solto? Ele está preso. Mas existe a interpretação de que ele possa estar solto. E se ele está solto, e esses anjos caídos, então eles não permanecem presos no Tártaro. Por quê? Porque eles estão aguardando o dia do juízo. Palavra guena, ou guiena. O vocábulo guiena aparece várias vezes no texto do Novo Testamento. Em Mateus capítulo 25, versículo 41. Em Marcos capítulo 9, versículos 43 a 48. Veja que são textos e textos bíblicos, irmãos. Fala do lago do fogo. O Guiena é justamente esse lago de fogo. E por que deram o nome Guiena, irmãos? É uma forma grega do nome hebraico Guerrenon. Mas aí o irmão Gia deveria entrar na questão sobre o vale de Rinom, que vai entrar também na questão do Moloque, quando sacrificavam crianças e colocavam nas mãos quentes de Moloque, e ali tem toda uma questão por detrás disso. Mas você precisa ler para entender sobre Guiena, Apocalipse capítulo 19, versículo 20, e Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Esse Guiena vai passar a existir depois da grande tribulação, dentro de uma linha majoritária de interpretação. Não vai surgir antes, mas depois da grande tribulação, e quando ela vai acontecer nós não sabemos, porque ela pode ser antes ou depois, depende ali em que momento, que daí nós temos que tratar sobre arrebatamento, né, irmãos? Então, na segunda vinda do Senhor, Jesus, quando ele fizer juízo contra as nações, então o Guiena será inaugurado. E quem inaugurará o Guiena? Será a besta e o falso profeta, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Pelo menos é o que diz o texto. Enquanto a besta e o falso profeta, lembrando que a besta é o anticristo, estarão presos no Guiena, irmão. Estarão presos. Satanás estará preso no abissos. São dois lugares diferentes. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Mas a besta e o falso profeta não. Aí depende se é simbólico ou literal. O texto não demonstra a besta e o falso profeta sendo soltos. Mas depois, como punição, serão lançados no lago de fogo. Em primeiro lugar, serão lançados no lago de fogo. Primeiro, a besta e o falso profeta. Guarde isso. Segundo, o próprio Satanás, a morte e o inferno, que é o Hades e o Sheol. E por último, quem? Todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida. Perfeitamente. Por último, quem? Todo aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida. E isso fica para tema do próximo programa. Tem tempo ainda, irmão Fraga? Que bênção, meu irmão. Quero só mandar um abraço para os irmãos que estão no YouTube. Desculpe não poder citar suas mensagens, duas irmãs ali, Maria. Agora esqueci o nome da irmã aqui, porque eu anotei e guardei. Mas Deus abençoe vocês que estão pelo YouTube aí, um grande abraço. Fábio Richer, Carol Barreto, Marlene Sobreira, Luiz Carlos Medeiros, irmão, um abraço aí para os nossos irmãos que estão na audiência. Deus abençoe esses irmãos aí, e o próximo programa esperamos por você. Se você gostou, deixe seu joinha ali, compartilhe, deixe sua mensagem. Deus abençoe a todos, amém. Deixa a opinião, né? Deixa a opinião, o que achou. E fale por irmão Leandro, irmão Edson, irmão Frei, convidar o irmão Jean de novo, irmãos. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Quarto aí. Quase não dá tempo de nós sair mais. Ó, ficou essa bolinha aí. Será que eu falei demais?